O cenário na guerra da Ucrânia está prestes a mudar drasticamente, e você precisa entender o que está em jogo. Fontes confiáveis revelam que o governo Trump prepara um plano ousado para enviar armamentos de longo alcance à Ucrânia, capazes de atingir alvos estratégicos dentro da própria Rússia, incluindo a capital. Não se trata mais de simples apoio defensivo, estamos falando de uma virada no jogo que pode redefinir os rumos do conflito. Mas não é só isso. Autoridades americanas e europeias deixam claro: essas armas têm potencial para forçar Putin a repensar sua estratégia e, quem sabe, até aceitar um cessar-fogo. O senador republicano Lindsey Graham não mediu palavras ao afirmar que Trump está farto das jogadas russas e que a paciência dos Estados Unidos está se esgotando. A mensagem é clara: a porta para negociações ainda está entreaberta, mas logo se fechará. E quando isso acontecer, as consequências serão irreversíveis. Enquanto isso, no fronte, a realidade é bem diferente do que o Kremlin tenta vender. O avanço das tropas russas perdeu força, com progressos mínimos e custos altíssimos. Analistas apontam que a superioridade ucraniana em drones neutralizou qualquer chance de um avanço significativo, transformando cada tentativa de ofensiva em um desperdício de recursos. E tem mais: há indícios de que a Rússia continua enviando soldados feridos de volta ao combate apenas para inflar números e manter a ilusão de força. A situação no campo de batalha é caótica. Na região de Sumy, as forças ucranianas seguem pressionando, cercando tropas russas que não conseguem retomar a iniciativa. No setor de Kupiansk, relatos de veteranos desmentem a narrativa oficial de Moscou, mostrando que a realidade é bem menos favorável do que o Kremlin faz parecer. E para completar, um soldado russo, em um surto de violência, acabou morto por moradores locais após ameaçar civis com uma arma, um episódio que reflete o clima de tensão e desespero. Mas o que realmente chama atenção são as declarações de Putin a Trump em uma ligação recente. Segundo fontes, o líder russo prometeu intensificar as operações militares nos próximos 60 dias, com o objetivo de conquistar territórios até as fronteiras administrativas das regiões anexadas. Só que há um problema: as forças armadas russas não têm capacidade real para cumprir essa promessa. Especialistas alertam que essa meta é pura fantasia, baseada em uma visão distorcida da realidade no campo de batalha. A economia russa, por sua vez, está à beira do colapso. Apesar do otimismo inicial de que as sanções ocidentais seriam ineficazes, os números não mentem. O orçamento russo enfrenta desafios sem precedentes, com setores estratégicos em crise e um clima de investimentos praticamente inexistente. Putin perde apoio internacional, influência política e, acima de tudo, soldados. A dependência da China se tornou total, e aliados históricos, como países da Ásia Central, se distanciam cada vez mais. E aqui está o ponto crucial: Trump, que antes buscava mediar um acordo de paz, agora parece disposto a agir com mão de ferro. O presidente americano tentou estender a mão a Putin, mas a resposta foi mais violência e recusa em negociar. Graham foi direto: Putin achou que nos desgastaria, mas nos uniu ainda mais. E essa união pode resultar nas sanções mais duras já impostas pelos Estados Unidos, uma verdadeira marreta que pode quebrar a resistência russa. O momento é decisivo. Se Trump seguir adiante com o plano de fornecer armas de longo alcance, a guerra entrará em uma nova fase. E não se engane, a Rússia não está em condições de sustentar um conflito prolongado. A cada dia fica mais claro que Putin subestimou a determinação do Ocidente e superestimou suas próprias forças. Agora, resta saber se as promessas de Trump se transformarão em ação concreta, ou se tudo não passará de mais um blefe. Enquanto isso, a Ucrânia segue resistindo, e cada gesto de apoio faz diferença. Se você acredita na importância de manter o mundo informado sobre essa guerra, ajude a disseminar essas informações. Um simples like, um comentário ou uma assinatura no canal pode parecer pouco, mas é fundamental para garantir que a verdade chegue a mais pessoas. Os algoritmos priorizam conteúdos com engajamento, então sua participação direta faz toda a diferença. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se já é assinante, obrigado por fazer parte dessa luta. O futuro da Ucrânia depende também de você, dos territórios ucranianos onde a Rússia ainda mantém posições. Essas declarações de Putin foram compartilhadas com o presidente francês Emmanuel Macron, segundo fontes próximas ao Kremlin. Ele quer tudo. E não é só conversa. Após críticas diretas, Putin finalmente concordou em intensificar o envio de armamentos para a Ucrânia, um anúncio que pode ser feito ainda hoje. Mas se Putin acredita que isso é algum tipo de jogo barato, ele está completamente desconectado da realidade.
Que fronteiras administrativas ele imagina estar defendendo? Mesmo quando as forças russas avançam, fazem isso a passos de tartaruga e com perdas colossais. Em uma guerra de desgaste como esta, chamar isso de sucesso é simplesmente absurdo. O avanço russo segue a todo vapor, com o Kremlin enviando para a linha de frente tudo que ainda respira. Mas nem em sonho se fala em tomar Odessa, Kherson ou Zaporíjia, nem mesmo em teoria. Até mesmo Luz, que já está 99% sob controle russo há 3 anos, ainda tem aquele 1% final que parece impossível de conquistar. Putin vive de fantasias delirantes, distantes anos-luz da realidade no terreno. E vamos aos fatos. O avanço semanal das tropas russas na Ucrânia encolheu pela metade. Segundo dados do Deep State, na última semana, a Rússia capturou 137 km², uma área equivalente a 1/3 do tamanho de Kiev. Pode parecer muito, mas é quase metade do que conquistaram na semana anterior. Ainda assim, o ritmo continua alto para os padrões recentes. No início do ano, a média semanal mal passava dos 30 km². O maior avanço ocorreu no leste da região de Kharkiv, onde as forças russas pressionam em direção a Kupiansk, tomando 58 km². Em Avdiivka capturaram 40 km², enquanto ao norte de Velika Novozilka, outros 27 km² mudaram de mãos. A batalha decisiva, porém, se desenrola a leste de Pokrovsk, às margens do rio Siversky Donets. Como alertou o analista militar Ian Matveyev, se os russos conseguirem romper as defesas ucranianas ali, poderão atacar Pokrovsk por 2 flancos, diretamente pelo sul ou contornando pelo norte. E não é só isso. Tentativas simultâneas de contornar Kupiansk e Kostiantynivka ameaçam criar um cerco perigoso, como mostra o mapa do Deep State. Putin, no entanto, insiste em sua narrativa. Fontes próximas ao Kremlin afirmam que ele está convencido de que a superioridade russa no campo de batalha só cresce e que a resistência ucraniana pode ruir nos próximos meses. Mas a realidade é bem diferente. As capacidades ofensivas da Rússia estão cada vez mais limitadas, especialmente pelo uso massivo de drones pela Ucrânia. Como destacou o Wall Street Journal, mesmo pequenos grupos de soldados em movimento são detectados e alvejados, o que reduz drasticamente a mobilidade e torna a linha de frente mais estável do que nos primeiros dias da guerra. Tudo que estiver num raio de 20 km pode se tornar alvo a qualquer momento. Nenhum dos lados tem reservas mobilizáveis ou recursos para operações ofensivas de grande escala. Como escreveu o ex-comandante do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, na Ukrainska Pravda, ambos os países enfrentam crescentes dificuldades econômicas que limitam sua capacidade de concentrar forças para ataques decisivos. Os dados semanais, aliás, não permitem conclusões precipitadas. Há uma semana, a Rússia avançou 42 km², um ritmo alto para seus padrões, mas irrisório se o objetivo é conquistar regiões inteiras. Na época eu disse que se esse ritmo se mantivesse, poderíamos começar a tirar algumas conclusões. Mas não se manteve, caiu pela metade. A conclusão é simples: a Rússia continua avançando, mas sem resultados significativos. O que não falta são perdas humanas. Putin distorce a realidade de forma grotesca. Não há nenhum domínio no campo de batalha como ele imagina. Em várias frentes, de Chazil e Avdiivka, as forças armadas russas tentam romper as defesas ucranianas, mas o máximo que conseguem são ganhos táticos, medidos em dezenas de km². Para uma guerra que Putin vende como vitória iminente, isso é risível. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem razão. Os resultados da Rússia estão muito aquém do que o Kremlin planejava. Há 2 meses, desde maio, o avanço russo se arrasta sem conquistas relevantes. Toretsk ainda não caiu. Pokrovsk resiste. E não há perspectivas reais de progresso em Kherson ou Zaporíjia. Então, o que Putin está fantasiando? É até melhor que ele continue acreditando em suas próprias ilusões, porque um inimigo que subestima a realidade toma decisões desastrosas. E é exatamente isso que estamos vendo. Tropas russas sendo enviadas para a morte em ondas humanas, muitas vezes sem apoio de blindados, o que multiplica as baixas a níveis inéditos nesta guerra. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Por enquanto, lembro que você pode apoiar este canal de outras formas além do engajamento. Se quiser contribuir financeiramente, há links na descrição. Você escolhe o nível de apoio e recebe alguns benefícios. Não são muitos, e nem sempre consigo entregar tudo, mas sua ajuda sustenta o conteúdo que produzimos. Outra forma de apoiar é adquirindo um VPN, uma ferramenta essencial para contornar bloqueios e acessar informações sem censura.
Desenvolvido em parceria com nossa equipe técnica, ele permite que você navegue com velocidade e segurança, usando redes sociais, sites bloqueados e qualquer serviço da internet como você achar necessário, e não como o Estado quer controlar. Se você busca um VPN de qualidade, com minha recomendação pessoal, o link está na descrição. Invista na sua liberdade. Diretamente pela Rússia para executar uma operação terrorista em solo ucraniano. Não houve invasão de domicílios, não houve espancamentos indiscriminados, não houve civis inocentes arrastados para o meio de uma operação policial. Houve um confronto armado com agentes treinados, equipados e dispostos a matar, e que, quando confrontados, reagiram com violência. A diferença é gritante, e qualquer tentativa de equiparar as duas situações não passa de manipulação barata. A Rússia, porém, não desiste. Ela precisa desesperadamente transformar seus fracassos em vitórias narrativas, mesmo que para isso precise distorcer fatos, inventar histórias ou explorar a boa-fé de quem não conhece os detalhes. É por isso que devemos ser ainda mais rigorosos na hora de consumir informações. Não basta apenas questionar a propaganda russa, é preciso também estar atento aos vieses, às omissões e às agendas ocultas que podem existir até mesmo em veículos ocidentais. Afinal, a verdade não é um produto pronto, embalado e entregue de bandeja. Ela exige esforço, checagem e, acima de tudo, ceticismo saudável. E quando falamos de ceticismo, não estamos falando de desconfiar de tudo e de todos. Estamos falando de não aceitar passivamente o que nos é apresentado, especialmente quando se trata de conflitos geopolíticos onde interesses obscuros estão em jogo. A jornalista do The New York Times que visitou a região de Kursk não é uma agente do Kremlin, mas isso não significa que seu trabalho esteja imune a pressões, limitações ou até mesmo a ingenuidade. O mesmo vale para qualquer outro profissional da imprensa. Eles são humanos, sujeitos a erros, a pressões editoriais e, em alguns casos, a incentivos financeiros que podem distorcer sua percepção. A Rússia sabe disso. Ela explora essas brechas com maestria, infiltrando narrativas, pagando por opiniões favoráveis e até mesmo recrutando figuras influentes para disseminar sua versão dos fatos. Não é à toa que vemos economistas renomados de repente defendendo teses absurdas sobre a resiliência da economia russa, ou analistas ocidentais repetindo argumentos que beneficiam diretamente o regime de Putin. Essas pessoas não são necessariamente agentes do Kremlin, muitas vezes, são apenas oportunistas, ingênuos ou, em alguns casos, mercenários da informação. Por isso, a melhor defesa contra a desinformação não é apenas consumir notícias de fontes confiáveis, mas também desenvolver um olhar crítico. Pergunte-se: quem se beneficia com essa narrativa? Quais são os fatos concretos por trás da história? Existem provas, testemunhos independentes ou apenas declarações vazias? E acima de tudo, lembre-se, a propaganda russa não busca convencer pela lógica, mas pela emoção. Ela apela ao medo, à raiva, à indignação. E é justamente nesses momentos que devemos redobrar a atenção. Quanto aos eventos recentes como a operação da SBU que resultou na neutralização dos agentes russos, não há espaço para relativizações. 2 indivíduos foram enviados para matar um oficial ucraniano em plena guerra. Eles foram identificados, rastreados e, quando confrontados, escolheram resistir. Não houve execução sumária, não houve tortura. Houve uma resposta proporcional a uma ameaça real. Tentar pintar essa situação como algo diferente é, no mínimo, desonesto. E no pior dos casos, é uma tentativa deliberada de confundir a opinião pública para proteger aqueles que financiam e apoiam o terrorismo. A Rússia não quer apenas vencer a guerra, ela quer vencer a narrativa. E para isso, ela está disposta a tudo: mentir, manipular, subornar e até mesmo sacrificar a credibilidade de jornalistas e veículos ocidentais. Cabe a nós não cair nessa armadilha. Cabe a nós exigir transparência, questionar versões convenientes e, acima de tudo, não permitir que o medo ou a desinformação ditem o que acreditamos. Porque, no fim das contas, a verdade não precisa de propaganda para se sustentar. Ela precisa apenas de pessoas dispostas a buscá-la, mesmo quando ela é inconveniente. E é exatamente isso que devemos fazer: buscar, questionar e, acima de tudo, nunca aceitar passivamente o que nos é imposto. A liberdade não se defende apenas com armas ou VPNs, ela se defende com informação, com discernimento e com a coragem de enfrentar as mentiras, onde quer que elas estejam. Formação que nos é imposta como verdade absoluta. E quando as mentiras são expostas, não é raro que seus defensores recorram à violência, não por sadismo ou ódio étnico, mas por puro desespero. Porque uma narrativa frágil só se sustenta enquanto ninguém ousa questioná-la. Mas a verdade, essa sim,
não precisa de sangue para prevalecer. Ela precisa apenas de olhos abertos e mentes dispostas a enxergar além do que lhes é mostrado. E é justamente isso que está acontecendo. As máscaras estão caindo, uma a uma, revelando não heróis, mas um sistema que sacrifica vidas em nome de estatísticas infladas e de uma ilusão de poder. Quantos soldados são mantidos em serviço à força, mesmo depois de mutilados, mesmo quando já não podem lutar? Quantos são impedidos de voltar para casa não por falta de vontade, mas porque sua existência desmente a propaganda de uma guerra bem-sucedida? E quantos, mesmo incapacitados, ainda sonham em contribuir? Seja treinando outros, seja apoiando na retaguarda, onde suas habilidades seriam mais úteis do que em trincheiras que já não os querem. A resposta é simples: muitos. Mas a máquina não pode admitir fracassos. Então, em vez de reconhecer a humanidade desses homens, prefere escondê-los, como se sua dor fosse um segredo vergonhoso. Enquanto isso, no fronte, a realidade se impõe com uma clareza brutal. As linhas de batalha não mentem. Cada metro conquistado ou perdido é um testemunho mudo da estratégia ou da falta dela. E o que vemos não são avanços triunfais, mas um jogo de xadrez sangrento, onde cada movimento é calculado para esconder a fragilidade por trás das bravatas. As tropas russas, por exemplo, avançam centímetros em alguns setores, enquanto em outros são empurradas de volta com perdas que jamais serão admitidas. Os sucessos proclamados em comunicados oficiais se dissolvem diante dos fatos. Posições cercadas, flancos expostos, reservas esgotadas. E o mais irônico? Mesmo quando conseguem tomar uma aldeia ou um cruzamento, o que ganham de verdade? Um pedaço de terra queimada, enquanto suas próprias forças se esgotam em ataques sem sentido. E não se engane, a propaganda não vai parar. Ela continuará vendendo vitórias onde há apenas estagnação, heroísmo onde há desespero, e ordem onde há caos. Mas a diferença agora é que há quem esteja disposto a desmontar essa farsa, peça por peça. Há quem registre cada contradição, cada mentira, cada vida desperdiçada em nome de um jogo que ninguém mais acredita. Porque no fim, a guerra não se vence com palavras bonitas. Ela se vence ou se perde no terreno, onde a coragem e a estratégia se medem não em discursos, mas em resultados. E esses resultados estão aí para quem quiser ver. Não nas manchetes fabricadas, mas nos mapas que mostram territórios contestados, nas imagens de soldados exaustos, nas histórias de quem sobreviveu para contar a verdade. A questão não é mais se a narrativa oficial vai ruir, é quando. E cada dia que passa, cada mentira desmascarada, cada vida poupada por uma decisão sensata em vez de uma ordem suicida, nos aproxima desse momento. Porque a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra uma brecha. E quando ela irrompe, não há propaganda no mundo que consiga contê-la. Mas nos relatórios que escondem o verdadeiro avanço das tropas, nos soldados que, em vez de consolidar posições, são jogados contra uma muralha de fogo e drones. Cada palavra sobre vitórias estratégicas soa como um insulto à memória dos que caíram. Como se a guerra pudesse ser resumida em comunicados vazios enquanto corpos se amontoam nos campos. E o mais revelador é essa tendência que se repete. Primeiro, o silêncio. Depois, as rachaduras na narrativa. Vimos isso em Sumi, onde os contra-ataques ucranianos expuseram a fragilidade das linhas russas. Vimos em Severodonetsk, onde os mesmos porta-vozes que prometiam um cerco inevitável recuaram para versões mais modestas. Agora em Kupiansk a história se repete, porque a realidade é implacável. A Rússia joga tudo o que tem, mas o que tem não é suficiente. Os números não mentem. Cada metro conquistado custa batalhões inteiros, porque a ofensiva não é feita com estratégia, mas com carne humana. Soldados avançam a pé, sem blindados, enroscados em arame farpado, transformados em alvos fáceis para drones e artilharia. Enquanto isso, a Ucrânia fortalece suas defesas, aperfeiçoa sua rede de drones, ataca depósitos de munição e fábricas de armas. E cada dia que passa, a balança pende mais para o lado da resistência. A Rússia, por sua vez, esgota suas reservas. Não há tanques suficientes, não há munição que dure, não há homens para repor as perdas. E mesmo assim, o regime insiste em empurrar corpos para a linha de frente, como se a guerra pudesse ser vencida com cadáveres. É por isso que analistas já falam em um último suspiro de Putin. Não como previsão, mas como consequência lógica. Quando a economia estiver exaurida, quando os soldados se recusarem a morrer por nada, quando até os generais perceberem que não há mais o que queimar, o colapso será inevitável. Mas até lá, o que resta são histórias como a do tenente Camil, arrastado para um porão ilegal sob o pretexto de uma viagem a Kursk, apenas para ser torturado por se recusar a obedecer ordens suicidas. Seu crime?
Questionar comandantes que tratam vidas humanas como moeda de troca. Agora, depois de semanas de espancamentos e ameaças de desaparecimento, Camille está sendo preparado para um novo ataque, desta vez, como bucha de canhão em uma das brigadas de assalto. Sua esposa, Ala, descreve um homem que pesava 120 quilos e hoje é só pele e ossos. Eles dizem na cara dos soldados, vão para o moedor de carne. E quem resiste some. Essa é a face real do exército russo, não uma máquina de guerra, mas um matadouro. Não há honra, não há estratégia, não há respeito, apenas violência, extorsão e a certeza de que mais cedo ou mais tarde, você será o próximo a ser jogado na fogueira. Os que sobrevivem aos porões e às linhas de frente voltam quebrados como Fedor Kizone, que aos 19 anos esfaqueou uma menina 16 vezes por 3.000 rublos e hoje é celebrado como herói em Novosibirsk. A mesma lógica que transforma assassinos em ídolos é a que envia recrutas para morrer em trincheiras sem sentido. Então, para quem ainda acredita nas promessas de glória, olhem ao redor. Olhem para Camille, para os corpos abandonados em Kupiansk, para os soldados que são obrigados a assinar confissões falsas de deserção antes de serem executados. A Rússia não luta por território, luta contra a própria humanidade. E a única saída é fugir, enquanto há tempo. Desertar, render-se. Qualquer coisa é melhor do que ser mais um número nas estatísticas de um regime que já perdeu até a capacidade de mentir com convicção. Porque a verdade, afinal, não precisa de propaganda. Ela está nos olhos de quem sobreviveu para contá-la. E ela está chegando. Eles enviam fotos da namorada para os amigos. Depois, mensagens sobre como a mataram. Precisavam de dinheiro. Precisavam de qualquer coisa. No julgamento ele confessou. Estrangulou-a após uma discussão, porque ela se recusou a lhe dar o que pedia. 22 anos de idade. A sentença? 15 anos de colônia. Mas hoje, esse mesmo homem não apenas está em liberdade. Ele marcha pelas ruas de São Petersburgo, condecorado como herói. Não por remorso, não por redenção. Por matar em nome de uma guerra que não é sua. O reitor de uma universidade técnica o parabenizou diante de estudantes, chamando-o de exemplo de lealdade inabalável e esforços na defesa da pátria. Lealdade a quê? A um sistema que transforma assassinos em modelos? Que premia a violência como virtude? Esse mesmo homem que um dia esganou uma mulher por 3.000 rublos, agora empunha um fuzil e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Como se matar fosse apenas mais um item no currículo. Claro, as pessoas podem mudar. Claro, a esperança existe. Mas quando a reabilitação consiste em passar um ano na prisão e depois ser enviado para matar ucranianos, e voltar como se isso fosse normal, não há redenção. Há apenas um perigo maior. Um perigo que agora caminha entre nós. Nas universidades, nos bares, nos parques onde seus filhos brincam. Esses homens não são exceções. São a regra. Eles voltam com as mãos sujas de sangue e a mente cheia de ódio. Aprenderam que não há limites. Que civis são alvos. Que torturar e saquear é parte do trabalho. E agora esses mesmos homens estão ao seu lado no metrô, atrás do balcão do café, sentados na mesa ao lado da sua. Alguns bebem até apagar. Outros usam drogas para esquecer. Muitos carregam transtornos de estresse pós-traumático, mas ninguém os trata. Em vez disso, são chamados de heróis. E heróis não precisam de ajuda. Heróis não têm fraquezas. Heróis só precisam de mais guerra. Você acha que isso é exagero? Então olhe para o vídeo do ex-combatente bêbado em Chelyabinsk, brandindo uma pistola em uma lanchonete lotada, gritando, ameaçando, apontando a arma para clientes inocentes. A polícia chegou. Ele resistiu. Foi detido. Mas e se não tivesse sido? E se, em vez de um homem forte para contê-lo, houvesse apenas uma mãe com um filho pequeno? E se, em vez de um café, fosse o parquinho onde seu filho brinca? Isso não é um caso isolado. É um padrão. Um padrão que só vai piorar. Centenas de milhares de russos foram enviados para a guerra. Centenas de milhares voltaram, ou voltarão com a mesma mentalidade, a de que a vida humana não vale nada, que a violência é a resposta. Que eles, e apenas eles, têm o direito de decidir quem vive e quem morre. Eles não são heróis. São bombas-relógio. Alguns explodem em casa, espancando esposas e filhos. Outros explodem nas ruas, atirando em quem cruzar seu caminho. Outros ainda explodem silenciosamente, afogando a culpa em vodka e drogas. Mas todos carregam o mesmo veneno, a certeza de que são superiores. De que as regras não se aplicam a eles. De que o mundo lhes deve algo, e que vão cobrar essa dívida de uma forma ou de outra. A Rússia não vai mudar da noite para o dia. Mesmo que a guerra acabasse amanhã, os danos já estão feitos.
Esses homens não vão simplesmente se readaptar, eles foram treinados para matar, e agora estão soltos. Entre nós. Com suas medalhas, suas cicatrizes e sua raiva. Então, o que você pode fazer? Primeiro, reconheça o perigo. Não romantize. Não diga, mas ele é um bom rapaz. Não, ele não é. Ele é um homem que aprendeu que matar é aceitável. E homens assim não esquecem. Segundo, mantenha distância. Se você sabe que alguém esteve na guerra, trate-o como trataria uma arma carregada. Não por preconceito. Por sobrevivência. Terceiro, proteja quem não pode se proteger. Seus filhos. Seus pais. Seus amigos mais vulneráveis. Não deixe que esses homens se aproximem. Não por maldade. Por instinto. Porque a guerra não termina quando os soldados voltam para casa. Ela só muda de endereço. E agora, ela está na sua cidade. Na sua rua. No banco ao lado do seu no ônibus. Talvez até na sua família. E a única forma de sobreviver a ela é não fechar os olhos. É não fingir que isso não é problema seu. Porque mais cedo ou mais tarde vai ser.